Então eu vou tratar aqui dos principais comandos que a gente vai utilizar para obter estatísticas de rede, que são eles ping, arp, host, pconfig e netstat, mas também tem outros, como por exemplo o nbtstat, telnet, ftp, nf, lookup, mas a gente vai tratar aqui só dos principais que eu acho mais fundamentais na hora de a gente trabalhar com estatísticas de rede, conseguir informações utilizando o BAT e o cmd.exe. Começando pelo ping, que o ping a gente pode utilizar ele para medir o intervalo entre o envio e o recebimento de um pacote, ou seja, se a gente quiser saber se um servidor está de pé ou não, é só a gente enviar um pacote para ele. O padrão é que o servidor ele retorne um pacote, se não retornar ele caiu. Por exemplo, se eu dar um ping para www.google.com, ele vai enviar 4 pacotes. Se está recebendo, se ele está me retornando o pacote, é porque o servidor está de pé. E ping vem de ping pong, ou seja, ida e volta. Eu jogo uma bolinha, a bolinha bate e volta. Essa é a ideia, bater e voltar o pacote. Eu mando um pacote de 32 bits, como você está vendo aqui, bytes no caso. Mando um pacote de 32 bytes, o pacote vai, chega no servidor, o servidor recebe o pacote e me manda um pacote de volta. E o tempo de ida e vinda é esse tempo aqui, ó. Olha só o tempo de ida e vinda, de 17, 19 e tal. Aqui embaixo também tem alguns números, por exemplo, a média aritmética é de 17 milissegundos, do meu servidor até o servidor da Google. Então é uma boa conexão, uma conexão excelente entre mim e o servidor da Google. E é basicamente essa a função do ping. O ping tem várias opções, tem vários parâmetros, deu barra interrogação para olhar depois, mas aqui eu vou colocar só o barra n, como por exemplo, para alterar a quantidade de pings que eu posso colocar, sei lá, 1000 pings, se eu colocar só um, como vou fazer agora. E a gente vai ter aqui, olha só, aqui o parâmetro que eu passei para ele, google.com, aqui o endereço IPv6, o tamanho do pacote, que é um pacote de 32 bytes no caso, o tempo de resposta, que foi 17 milissegundos, na verdade é o tempo de ida e vinda do pacote, endereço IPv6, aqui eu vou ter algumas estatísticas do ping, que é quantos foram enviados, quantos foram recebidos, quantos foram perdidos e a porcentagem de perda. E aqui aproximar um número redondo de vezes em milissegundos, ou seja, o menor tempo de ping, o maior tempo de ping e a média de ping. Deu tudo 17 porque foi só um. Por exemplo, aqui já foi diferente, deu 17. Também posso colocar o ping, usar o ping para testar a conexão entre máquinas numa mesma rede, tanto ligada por cabos ou conexão Wi-Fi. Eu posso colocar, por exemplo, para testar a conexão entre o meu computador e o meu celular, para ver se o meu celular está conectado nessa rede Wi-Fi. Vou colocar 192.168.15.55. Tá vendo? Agora ele está enviando pacotes para o meu celular e o meu celular está respondendo. Olha só. Se o meu celular respondeu aos 4 pacotes, significa que o meu celular está funcionando, está ligado e ele está conectado nessa rede Wi-Fi. Aqui a gente vai ter a média aritmética do tempo que demora para o pacote ir e voltar e assim por diante. Também tem o ARP, para você conseguir estatísticas de rede relativas ao protocolo ARP. Para quem não sabe, ARP é usado para solicitar o endereço físico de um outro computador. Por exemplo, basicamente assim, resumindo, o ARP ele vai pegar o endereço IPv4 e vai lançar na rede uma solicitação. Ele vai perguntar qual o endereço físico, ou seja, o endereço MAC. Lembra desse comando aí na dica de hoje? Qual o endereço MAC da máquina dona daquele endereço IPv4? O endereço IPv4 é o endereço que é nesse formato, 0.0.0.0. Tipo 192.168.0.1, assim vai. Então essa é a função do ARP. Ele vai pegar o endereço IPv4 e vai perguntar na rede qual o endereço MAC do dono desse endereço IPv4. Por exemplo, se eu dar um ARP /A, ele vai listar, ele vai mostrar para mim o cachê de todos os endereços IPv4, aliás, de todas as conexões ARP atuais. As estáticas geralmente são do computador e as dinâmicas geralmente são de algum programa, alguma outra coisa, como por exemplo isso aqui, ó, esse endereço aqui IPv4,
é do meu modem, do meu roteador. Eu posso, por exemplo, arp/a, se eu colocar aqui no arp/a o endereço do meu celular, que está conectado nessa rede Wi-Fi, eu também consigo retornar o meu endereço físico, ou seja, o endereço MAC. E para isso que serve o comando ARP, que é para trabalhar justamente com o protocolo ARP. E repetindo o protocolo ARP, ele faz isso. A gente pega o endereço IPv4, manda uma solicitação na rede e ele pergunta de qual o endereço MAC desse endereço IPv4. E quem responde a esse endereço IPv4 também pede o endereço MAC de quem está pedindo. Não sei se entenderam. Ou seja, se eu peço para você seu nome, eu também tenho que te dizer meu nome. E é mais ou menos essa relação aqui. E também temos o route. Route, a gente usa ele para trabalhar com tabelas de roteamento. No route, a gente pode colocar route print para exibir as tabelas de roteamento atuais. Aliás, a tabela de roteamento atual. A gente vai ter aqui a tabela IPv4 de roteamento, a tabela IPv6. E aqui em cima vai ter todos os adaptadores de rede. No meu caso, esse aqui eu não faço a mínima ideia. O Realtek é da minha placa de rede. Esse VirtualBox é da minha máquina virtual. Esse Realtek 2 é da minha placa-mãe, que não está em uso, por isso ela não está no ipconfig, que vai vir depois, ela não vai estar apresentando nada. No route, a gente também pode colocar uma máscara de rede, como por exemplo, o route, eu quero tudo que começa com 92. Eu posso colocar, por exemplo, tudo que termina com 0, ou tudo que, sei lá, tem 0 no meio, e assim sucessivamente. Aqui no route, a gente também tem muito mais opção para gerenciar nossas tabelas de roteamento. Tem aqui o print, add, delete e o change, respectivamente, para imprimir uma rota, adicionar uma rota, excluir uma rota, modificar uma rota existente. Em seguida tem o ipconfig, que todo mundo deve conhecer, por ele fazer isso aqui, para ele retornar para a gente o endereço IPv4 da nossa máquina e também o endereço IPv4 do nosso modem. Tanto que esse endereço IPv4 aqui, se a gente vier no navegador e colocar ele na barra de pesquisa, ele vai levar a gente até a tela de login do nosso modem. Colocar aqui usuário e senha, você já vai ter acesso à configuração do modem. Mas ele não faz só isso, ele também tem o ipconfig/all, que é para mostrar de forma muito mais detalhada as configurações, separadamente, separando cada configuração de cada adaptador de rede, como por exemplo, adaptador internet 2, o da minha máquina virtual e o do meu computador. Se repararem aqui, ó, ele não tem quase informação nenhuma. Não, na verdade aqui. Do internet 2. Isso é porque essa aqui é uma placa de rede on-board da minha placa-mãe e ela é defeituosa, por isso que ela não retorna nada. É porque eu não uso ela. Eu uso essa daqui, cheia de detalhe, cheia de informação, que é uma placa de rede externa que eu comprei e instalei. Então aqui a gente vai ter endereço físico, o nome da de rede, os endereços IPv6, a gente vai ter endereço IPv4 do meu roteador, do meu servidor DHCP, que nesse caso é o meu roteador. A gente vai ter várias informações aqui e tal, bem completo. A gente pode trabalhar com estatística de rede, utilizando BAT. Mas ele não faz só isso aqui, ele também pode gerenciar o cachê DNS do computador. Para quem não sabe, o cachê DNS ele faz o seguinte: a maioria dos computadores que estão conectados à internet armazenam no cachê automaticamente o nome do host, ou seja, o nome do servidor, do site que tu visita. Na próxima vez que você entre novamente nesse site, o carregamento seja muito mais rápido. O problema é que eventualmente isso pode gerar problema. Como é que a gente faz para exibir o cachê? Para exibir o cachê, a gente vai colocar ipconfig display DNS. Olha só, todos os nomes que estão em cachê, no meu cachê DNS do meu computador. E ó, aqui em cima dos hífens vai ter o endereço do servidor e aqui embaixo as informações relativas a ele. Então, se a gente vier aqui e colocar agora, em vez de colocar display DNS para exibir o cachê DNS, a gente colocar flush DNS, a gente vai estar limpando todas as configurações
quer dizer, todas as informações, todos os nomes do servidor, e te armazenou no nosso cachê, para que na próxima vez, repetindo, que a gente entra no site, o carregamento do site seja mais rápido. A gente vai limpar isso aqui para evitar um problema, porque pode acontecer de você ter informação do DNS, a informação lá DNS do servidor na sua máquina, no seu cachê, mas lá no servidor atualiza as informações e no seu computador não atualiza. Então, como não vai estar batendo as informações, pode acontecer de todos os sites abrirem, mas um site específico da internet não abrir de jeito nenhum. Isso pode estar sendo causado por causa de um problema que não foi atualizado o cache DNS. Para você resetar o cache DNS, na verdade, para limpar ele, você dá um flush DNS que ele limpa, e na próxima vez que você for entrar no site, o seu computador vai requerir as informações de DNS novamente, então não vai ter problema nenhum você conseguir acessar o site. Outra opção, outro parâmetro aqui é o release. A gente usa ele para resetar as informações, quer dizer, a configuração do nosso adaptador de rede. Por exemplo, quando eu coloco release aqui, ele abre um monte de toda a configuração, ele joga lá fora, mas repare que ainda tem uma configuração aqui. É uma configuração automática, uma configuração que já vem do hardware do meu computador, já vem do sistema. Ele é automático, mesmo quando deleta ele continua, então por isso eu continuo tendo internet. Se vier, por exemplo, aqui no Google, olha, repara que ele ainda funciona. Mas repare que eu ainda não tenho IPv4, eu estou sem meu IPv4. Para eu conseguir resetar, né, recolocar ali tudo novamente nos eixos, é só dar um ipconfig/renew, que ele vai se conectar ao servidor DHCP, pedindo um novo endereço. Geralmente isso aqui demora, mas foi rápido porque eu estou conectado diretamente no meu servidor DHCP, que é o meu modem. Então já consigo novamente meus endereços IPv4, já posso usar a internet normalmente, sem problema nenhum. Mas outro comando que eu também acho bem mais interessante, bem mais legal de trabalhar, que é o netstat. Netstat, sem nada, ele vai listar para a gente todas as conexões atualmente ativas no computador. No caso aqui ele deu só as conexões que estão em tempo de... Deixa eu fazer o seguinte, eu coloco aqui netstat/a para ele listar para a gente todas as conexões e as portas de escuta ativas e também as não ativas do computador. Vamos ver como é que funciona. Aqui na tabela a gente tem o protocolo, que é o protocolo TCP, o endereço local, que é o endereço 0.0.0, que também significa a minha máquina, que poderia ser também hostname ou 127.0.0.0, que dá tudo no mesmo, tudo significa a máquina atual. Aqui eu tenho a porta de escuta, o endereço externo com a porta, e aqui o estado dele, que é listening, ou seja, ele está escutando, ele está na porta de escuta, ele está funcionando. Olha aqui as conexões ativas do computador. Eu posso dar um netstat/a/b. O parâmetro barra ele vai listar todas as conexões e portas de escuta. O parâmetro barra-b ele vai listar, inclusive, os executáveis que têm ligação com essas conexões. Então, quando eu clico em Enter, repare que já é diferente a tabela. Agora, quando eu venho aqui, repare o seguinte, que aqui ele vai me retornar o seguinte: o protocolo, o endereço IPv6 da conexão, porta, no caso o endereço é isso aqui, a porta está aqui, o endereço externo, o nome do serviço ligado a essa conexão e o nome do executável ligado a essa execução. Então você vem aqui, abre uma nova tela de console, CLS, cd/cls. Se eu vim aqui dar um sc carrier e aqui eu colocar esse nome de serviço, repara que ele vai me retornar a informação do serviço, indicando que o serviço existe, que está rodando, está tudo certo. Esse serviço aqui, ele diz respeito a essa conexão. Ele é o dono dessa conexão. Agora, se eu quiser localizar aonde está o executável que tem relação com o serviço e com essa conexão, ou seja, o executável que está criando essa conexão, é só dar um dir/s e que eu coloco o nome do executável. Que o CMD ele vai fazer uma busca recursiva, ou seja, em pasta e subpasta, até achar esse executável aí. Um outro parâmetro interessante do netstat é o seguinte: a gente coloca aqui netstat
o /e. /e ele vai funcionar para exibir estatísticas da conexão para a gente. Ele vai informar para a gente os bytes baixados, os bytes enviados. Mas tem outra opção que é bem interessante, que é o /f em conjunção com o /e. Aqui ele também vai retornar as estatísticas para a gente, igual só com /e, porém ele também vai retornar uma estatística mais completa, dividindo em tipo de protocolo as informações, como por exemplo, aqui vai ter estatísticas IPv4, IPv6 e por aí vai, repara. Olha só como é que vai ficar. E por fim a gente tem o netstat/r, que ele vai exibir para a gente na tela a tabela de roteamento. Seria o mesmo que eu digitar route print, repara, exatamente igual. Com a tabela IPv6 aqui a tabela IPv4, aqui informações dos meus adaptadores de rede. E é basicamente isso. Tem outros comandos para a gente conseguir obter informações relativas à rede, mas aqui eu listei o ping, arp, route, ipconfig e o netstat. Mas também existem outros que eu não citei aqui, mas que eu poderia ter citado, que são eles nbtstat, telnet, ftp, nslookup. Fazem outras operações na internet, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas inclusive, se vocês querem aprender a mexer com conexões com BAT, pesquisem sobre telnet e sobre FTP, porque o FTP ele é o protocolo de transferência de arquivos, ou seja, para transferir arquivos na rede ou para servidores externos, e o telnet, que é um protocolo para comunicação via internet ou via rede também, que você pode, por exemplo, conversar com pessoas através da rede e tudo mais. E na dica de hoje eu vou ensinar como a gente pode traçar pulos de conexão com o comando tracert. Coloca tracert www.facebook.com e o que o tracert vai fazer? Ele vai testar os saltos da conexão do meu computador até o destino final, como por exemplo, do meu computador até o meu modem, do modem até o operador, do operador até o... enfim, até chegar lá no destino final. Ele vai traçando e pegando o IP de todo lugar que ele consegue, e também ele vai contando a quantidade de saltos, como que foi aqui no caso 8 saltos, que é do meu computador até o Facebook. E aqui ele também informa o destino, quer dizer, o tempo em milissegundos do meu computador até esse destino. E ele informa também o endereço IPv6 desses hosts. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula.